Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Joaquim Mafra. Novamente aqui o professor Fabiano Marcelo para a gravação da terceira aula do nivelamento do projeto Se Liga, que será implantado agora na segunda metade de novembro, no Classroom, para que seja recuperada uma das 3 notas dos trimestres, de vocês. Então, o tema da terceira e última aula desse projeto, no terceiro ano do ensino médio, é o regime militar brasileiro. O regime militar que durou 21 anos no Brasil, de 1964, quando foi implantado, até 1985, quando o primeiro presidente civil assumiu o poder, ao término do regime, ao término do período militar. Objetivos da aula: analisar em toda a sua extensão histórica o processo de implantação do regime de exceção no Brasil, promovido pelos militares, sua formação, seu auge, seu declínio e a abertura política entre as décadas de 60 e de 80, que foram as décadas do regime, Tudo isso aconteceu nesse intervalo entre a década de 60 e a década de 80. Mas antes de nós entrarmos no regime propriamente dito, nós precisamos falar um pouco do contexto histórico em que ocorreu o golpe militar de 64. O que ocorreu imediatamente antes, os antecedentes, deste golpe militar. Muito bem. O mandato do presidente Juscelino Kubitschek dos anos 50, que governou de 56 a 60, foi perfeito, não houve conflitos, foi um período tranquilo da história do Brasil e próspero. Mas com o término do mandato de Juscelino Kubitschek, e a inauguração de Brasília no último ano do mandato dele, começa então um período turbulento da história do Brasil, anterior ao golpe militar de 64. Ele começa com a eleição, a última eleição direta para presidente da República que ocorreu antes do golpe, antes da ditadura, que foi a eleição de Jânio Quadros para presidente da República, no ano de 1960. Bem, Jânio Quadros, ele foi eleito presidente da República, mas ele ficou só 7 meses no cargo, apenas 7 meses, porque quando ele foi eleito, ele era apoiado pela UDN, a União Democrática Nacional, que era o partido da direita, partido que sempre fez oposição a Vargas, a Juscelino Kubitschek, e viria fazer oposição a João Goulart também. E então, essa UDN, esse partido, esperava que, quando Jânio Quadros assumisse o governo, o poder, ele iria governar para os interesses dessa direita, desse grupo político, dessa linha política que apoiou a eleição de Jânio Quadros. Mas Jânio Quadros, ele era um homem surpreendente. Ele começou a fazer uma política externa independente do que a direita, do que a UDN poderia imaginar que ele fosse fazer. Ele começa, então, reatando relações diplomáticas, ali com os países socialistas, defendendo a Revolução Cubana, por exemplo, Para vocês terem uma ideia, ele chegou a condecorar Che Guevara, Ernesto Che Guevara, o grande líder, junto com Fidel Castro, da Revolução Cubana, que vocês já viram na aula da Guerra Fria ali comigo. E ele chega a condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul, Che Guevara, que era o homem que a direita mais abominava, mais tinha como um guerrilheiro sanguinário, etc. E Che Guevara é condecorado por Jânio Quadros. Então Jânio Quadros extrapolou na política externa dele aquilo que se imaginaria que ele fosse fazer. Resultado, pressões tremendas contra ele, provenientes da direita civil e da direita militar, dos militares ligados aos Estados Unidos, porque afinal de contas nós estávamos no auge da Guerra Fria. Nesse início dos anos 60, a Guerra Fria estava a todo vapor. E aí o que acontece? Jânio Quadros é pressionado e acaba renunciando ao governo, ao poder, no dia 25 de agosto de 1961. Mas aí surge um problema, talvez até maior do que o próprio Jânio Quadros estava representando para essa direita, para essa elite, para esses conservadores. Por quê? Porque o vice de Jânio Quadros era João Goulart. João Goulart era herdeiro político de Vargas, ou seja, ele era um político trabalhista, era um político da centro-esquerda, pelo menos. E ele iria assumir porque ele era o vice de Jânio Quadros. Naquele tempo, a eleição de presidente e de vice eram paralelas. Você votava para o presidente e para o vice separadamente. Então, coincidiu que para presidente ganhou Jânio Quadros, apoiado pela UDN, pela direita, e o vice, que era João Goulart, foi vitorioso na eleição para vice-presidente separadamente do Jânio. E os dois assumiram juntos. Jânio renunciou em agosto de 61 e João Goulart deveria assumir o poder, a presidência.
Mas foi proposto uma manobra política para que João Goulart assumisse, mas não governasse. Ou seja, foi implantado no Brasil o parlamentarismo em setembro de 61, antes que João Goulart assumisse, né? Para quê? Para que quando ele assumisse, quem governava o Brasil não seria ele, seria um primeiro-ministro, que foi escolhido Tancredo Neves, aquele que mais à tarde, no final desta aula, nós vamos voltar a falar sobre ele. Mas então Tancredo Neves é eleito primeiro-ministro e João Goulart governa sem poderes presidenciais. Mas João Goulart, né, consegue um trunfo, né, podemos dizer assim, que foi um plebiscito que foi perguntado para a população brasileira da época, né, um plebiscito em janeiro de 63, perguntando se o povo autorizava o retorno do presidencialismo e a extinção do parlamentarismo. E aí foi exatamente isso que aconteceu. A maioria do povo brasileiro nesse plebiscito votou pelo retorno do presidencialismo. E aí João Goulart, sim, a partir de janeiro de 63, né, 63, ele assume o poder com todos os poderes de um presidente da República, né, presidencialista. E aí ele começa a propor algumas reformas, chamadas reformas de base. Reforma agrária, nacionalização do petróleo, reforma do ensino público, né? E muitas outras medidas, nacionalização das empresas multinacionais, enfim, medidas que consideravam-se, né, socialistas, medidas de governos de esquerda, né? E João Goulart faz um comício no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64, para defender essas reformas. Mas a essa altura, a conspiração já estava montada, né? Já estava montada uma conspiração militar aliada a conservadores, né, da direita, da ala mais, vamos dizer, favorável, né, ao capital estrangeiro, favorável aos Estados Unidos, naquela ideologia da Guerra Fria, né? E aí o que acontece? O golpe militar que se iniciou em 31 de março de 1964. Então o que acontece? João Goulart é pego totalmente desprevenido e ele, muito sabiamente, não resiste, não esboça uma reação, né? Por quê? Porque ele sabia que haveria até a possibilidade de uma guerra civil no Brasil. Então o que ele faz? Ele se exila no Uruguai. Ele abandona o Brasil, né? De livre e espontânea vontade, não chegou a ser exilado. Ele próprio saiu do país antes que isso acontecesse, né? Provavelmente poderia ser exilado. Mas enfim, ele vai para o Uruguai, a presidência fica vaga e os militares que deram então o golpe, que fizeram a movimentação das tropas e tudo mais para que o golpe acontecesse, assumem o poder, né? Poucos dias depois, ainda em abril de 64, e nomeiam e elegem, né, os próprios militares, assim, num simulacro, né, de democracia, porque de democracia não tinha nada, era só a cúpula militar, né? Então eles elegem o primeiro presidente do período, do regime militar, né, chamado de Humberto de Alencar Castelo Branco. Então Castelo Branco assume a presidência da República ainda em abril de 64, né, 64. E com a tomada do poder por Castelo Branco, né, inicia-se então o período do regime, ou da ditadura militar. Em 9 de abril de 64 já foi expedido o primeiro ato institucional, AI-1, que era como os militares governavam, por decreto-lei, né? Governavam por atos institucionais que aderiam força de lei, né? Adquiriam, melhor dizendo, força de lei. E aí o ato institucional número 1 ampliava os poderes do presidente, no caso Humberto Castelo Branco, né? E ele poderia suspender direitos políticos e cassar mandatos de vários parlamentares e vários políticos que fossem contrários ao golpe, ao regime que estava se implantando, né? Então muitos foram cassados e muitos perderam seus direitos políticos e o poder do presidente de governar por decreto-lei, né, se tornou muito forte. Se tornou muito forte esse poder presidencial. Isso foi no ato institucional número 1, né? E pouco tempo depois, no ano seguinte, né, em 65, foi implantado o ato institucional número 2, o ato institucional que criava o bipartidarismo no Brasil. Que vinha a ser isso? Existiriam dali em diante apenas 2 partidos políticos nesse país. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era favorável amplamente ao regime, né, era aliada do regime militar, mesmo os políticos sendo civis, eles eram favoráveis ao regime, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que depois, mais adiante, na década de 80, se tornaria o PMDB, né?
mas a princípio MDB, e que era o único partido oficial de oposição ao regime. Mas uma oposição, vamos dizer assim, tímida. Por quê? Porque os próprios atos institucionais do governo, né, aquilo que ele estava decretando ali, inibiam uma oposição real, uma oposição totalmente livre, né, contra o regime. Então era uma oposição consentida, uma oposição limitada, restrita, vamos dizer assim, né? E os demais partidos todos foram extintos, ficando apenas esses dois, a Arena e o MDB. A Arena governista e o MDB de oposição consentida, limitada, né? E depois veio o ato institucional número 3, ainda no governo de Castelo Branco. Esse aí tornava indireta as eleições para governadores de estado e para prefeitos de capitais. Então não teria mais. A eleição para presidente já não tinha, né? Porque foi suspensa, era para ter ocorrido em 65, mas com o golpe militar não aconteceu e não tinha prazo, não tinha previsão de quando retornaria a eleição presidencial. E agora, a partir do ato institucional número 3, também as eleições para governadores e prefeitos de capitais seriam indiretas, né? Como é que ia funcionar? Eram suspensas as eleições, né? E os governadores seriam indicados e, né, seriam eleitos indiretamente, e os prefeitos de capitais também seriam assim pelos governadores. Então não havia consulta, não havia eleição popular mais, né? Nem para nenhum dos 3 cargos executivos, nem para presidente da República, nem governo do Estado e nem prefeitura de capital, né? Era muito, vamos dizer assim, cerceador do direito popular de voto, né? Esses atos institucionais aí. E, por último, o ato do governo Castelo Branco, né? O ato institucional número 4, que fortalecia ainda mais o poder executivo e extinguia oficialmente a Constituição de 1946, que era uma Constituição democrática que foi promulgada, né, no ano de 46 e que vigorou até o golpe. Mas em 66, então esse ato institucional número 4 aí, ele decreta essa Constituição inválida e convoca o Congresso de forma autoritária para aprovar uma Constituição diferente, autoritária, para se moldar ao regime militar, né? E essa Constituição é a Constituição de 1967, que é a Constituição que vigorou durante todo o restante do regime. Então, durante todo o período seguinte do regime, né, desde 67 até o término dele, já vigorou essa Constituição autoritária de 67, de 67, né? Foi a penúltima Constituição do Brasil, porque depois dela nós só temos a Constituição atual, que foi aprovada, promulgada, né, em 1988, já depois do encerramento do regime. Mas isso é tema para uma outra aula, porque essa aula vai tratar especificamente do regime militar. Bem, então o mandato de Castelo Branco se encerra. Durou apenas 3 anos. Então, no ano de 67, a junta militar, né, o Estado-Maior das Forças Armadas, que era quem elegia o presidente, escolheu Arthur da Costa e Silva para ser o sucessor de Castelo Branco, em 67. E aí, com a chegada de Costa e Silva ao poder, assume também a chamada linha dura do Exército, ou seja, a linha mais ideológica, mais conservadora, mais inclinada para a extrema-direita, né? E aí já foi decretada a Lei de Segurança Nacional, que confirmou o caráter autoritário do regime e autorizou a repressão a toda manifestação pública considerada ameaça ao governo. Então teve início a chamada linha dura militar no poder. Mas mesmo com essa linha dura, com essa lei de segurança já valendo, né, em 67, o ano de 68 ainda foi marcado por muitos protestos, por muitas reações ao regime. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ocorreu uma grande manifestação pública, né, que reuniu cerca de 100 mil pessoas na chamada Marcha dos 100 Mil, no Rio de Janeiro, porque tinham assassinado um estudante de 18 anos, Edson Luiz, e essa morte desse estudante pela PM, né, pelos militares, foi muito marcante, muito chocante ali no Rio de Janeiro. Fizeram um culto fúnebre para ele, fizeram, né, tudo que poderia se imaginar assim, para homenagear a memória, vamos dizer assim, a vida do estudante que tinha sido assassinado, né? E aí a polícia reagiu com brutalidade, claro, né, dispersou os manifestantes. E só que ainda havia uma certa liberdade de manifestação nesse ano de 68. Mas nesse mesmo ano de 68, no final dele, no mês de dezembro, mais precisamente no dia 13 de dezembro de 1968, no governo Costa e Silva,
foi decretado o famigerado, né, o famoso ato institucional número 5, que ultimamente tem sido comentado, né, nos tempos nossos atuais agora, alguns defendendo a memória desse ato institucional, e a grande maioria da população que conhece, né, sabe o que aconteceu nessa época, contrário à ideia do retorno desse ato, né? Mas o que foi o ato institucional número 5? Foi o ato que fez com que a ditadura ficasse completa, total, porque o Congresso Nacional foi fechado, toda e qualquer manifestação pública foi proibida, não havia possibilidade de fazer uma outra marcha dos 100 mil, por exemplo, nem de muito menos do que 100 mil, né? Era proibido a manifestação pública, o ajuntamento, né, das pessoas contra o governo. Também meios de comunicação totalmente censurados, canais de televisão, obras literárias, tudo que se diga a respeito a meio de comunicação passava por uma censura rígida, né? E quase tudo era reprovado pela censura. A censura era muito violenta, muito presente, muito forte, né? Até o direito de habeas corpus, que é um direito civil, né, que a pessoa tem de responder em liberdade, né, não ser preso sem comprovação de crime, né? O direito de habeas corpus também foi suspenso pelo AI-5. Ou seja, se você fosse acusado de ter conspirado ou agido de alguma forma, né, contra o governo, contra o regime, você podia ser preso e, se estivesse preso, não tinha direito ao habeas corpus. Ficava preso independente de não ter comprovação de crime ou ser apenas uma acusação contra você. Então foi assim que funcionou na vigência do AI-5. Aí, a ditadura fechando completamente toda a possibilidade de contestação contra ela, começa então a esquerda, vendo que não havia possibilidade alguma de dialogar com o regime ou de contestar o regime por meios legais, então a grande parte da esquerda pende para a clandestinidade. Ou seja, começam-se a formar umas guerrilhas no Brasil, tanto urbanas quanto rurais. Então, só depois da promulgação do AI-5. Porque muitos podem pensar, né, as guerrilhas já começaram no início do regime militar, para combater o regime. Não. O regime começou em 64. As guerrilhas, tanto as urbanas quanto as rurais, tiveram início depois da decretação do AI-5, portanto, só em 69. Finalzinho de 68 e de 69 em diante. Então, antes disso, não havia guerrilha. Só começaram a existir depois da promulgação do decreto do AI-5, né? Aí, dali em diante, começou mesmo, né? E essas guerrilhas urbanas, elas sequestravam embaixadores para poder trocar por preso político. Então, elas foram muito comuns, né? Teve um homem que se destacou bastante nas guerrilhas, que foi um desertor do exército chamado Carlos Lamarca, que atuou em várias guerrilhas, né, urbanas ali. E também um outro membro do PCB chamado Carlos Marighella, foi outro grande guerrilheiro também, né, nesse período chamado de Anos de Chumbo. Por que Anos de Chumbo? Porque foi o período mais repressor, mais, vamos dizer, sangrento, né, do regime militar. Esse período que vai do ano de 68, final dele, né, quando foi decretado o AI-5, até 74, que nós vamos ver mais adiante. Então, 68 a 74, considerados os anos de chumbo, né? Mas as guerrilhas acabaram sendo reprimidas pelo governo. E também durante esse período, né, das guerrilhas, surgiu também a guerrilha rural do Araguaia. Durante esse período, o que houve? A criação e o desenvolvimento de órgãos de repressão, como, por exemplo, o DOI-CODE e o DOPS, né? Departamento de Ordem Política e Social, e a OBAN, a Operação Bandeirantes. Todos esses órgãos eram de repressão a qualquer... Não precisava ser guerrilheiro. Podia ser qualquer pessoa que fosse acusada de conspiração ou de ser subversivo, como diziam, né? Eles usavam a expressão subversão, subversivo, para se referir às pessoas que eles consideravam adversárias do regime. Então, a partir dali, o que acontece? Prisões clandestinas, sem julgamento, sem nada, né? As pessoas simplesmente eram presas e eram levadas para esses órgãos de segurança, para esse DOPS, para esse DOI-CODE, né? E ali, a melhor coisa que podia acontecer é ficar preso só. Porque, além disso, muitos foram torturados, né? Clandestinamente, sem nenhum órgão de imprensa, nenhum órgão oficial admitir que aquilo estava acontecendo. Mas as pessoas eram realmente torturadas e muitas delas não resistiam e morriam devido às torturas sofridas. E aí o que acontecia? O cadáver, né, o corpo, ou era apresentado como suicídio, ou ele desaparecia e a pessoa, os familiares não tinham conhecimento, não tinham
como descobrir o paradeiro do corpo, né? Onde foi colocado, localizado esse corpo. Então muitas pessoas morreram, padeceram, né, na tortura do período dos anos de chumbo. E por falar em anos de chumbo, então vamos falar do terceiro presidente do regime. Então Costa e Silva, ele decreta o AI-5 no final de 69, mas no final de 68, desculpe, mas no ano de 69 ele sofre um problema de saúde, uma trombose, e ele acaba ficando impossibilitado de governar, perde a voz, perde a fala, né? Fica sem condições de governar. E acaba falecendo. Então, em 69, o segundo general-presidente falece, morre com essa doença, com essa trombose, né? E uma junta militar nomeia o terceiro general-presidente, que foi Emílio Garrastazu Médici, um general também da linha dura do Exército, né? Da mesma linha do general Arthur da Costa Silva. Também o general Emílio Garrastazu Médici deu sequência e foi no governo dele que aconteceu a maioria dos fatos que eu relatei agora há pouco, né, sobre prisioneiros políticos torturados, né, e mortos no regime. Quase todos os casos, né, envolvendo isso ocorreram nesse período, entre 69 e 74. De 74 para frente ainda continuou um pouco, mais alguns anos. Mas o principal período foi esse, né, conhecido como anos de chumbo. Mas além de ser chamado de anos de chumbo, esse período também é conhecido como o período do milagre econômico. Então, o governo Médici foi marcado por dois fatos completamente diferentes um do outro. A repressão política, muito forte, muito violenta, e o progresso econômico, mesmo que foi por poucos anos, né? Foi, digamos assim, efêmero. Durou pouco tempo, poucos anos, mas foi um período de crescimento econômico. Mas por que será que teve esse crescimento? Porque muitas empresas multinacionais vieram parar no Brasil nessa época, né, no início da década de 70, aí, no período do Emílio Médici. E essas empresas geraram muitos empregos, óbvio, né? Mas aumentou o PIB brasileiro, né, o Produto Interno Bruto brasileiro aumentou na época do milagre econômico, aí tudo, né? Mas tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Não havia reajuste salarial, não havia acompanhamento da inflação, não havia uma equiparação salarial, né, para aquele período. Então, era roxo, os salários eram congelados, eram paralisados, né, não havia aumento de salário, praticamente. E o que acontece? Aumentou muito a desigualdade social nessa época. Aumentou muito o quê? O fosso, né, a separação entre os mais ricos e os mais pobres. Então, o regime militar, mesmo no seu auge, mesmo nos seus melhores anos, ele foi um regime de desigualdade social, muito grande, né? Outra coisa que marcou esse milagre econômico foram a construção das obras faraônicas. O que é uma obra faraônica? Obras de grande porte, obras muito caras, que custaram muito dinheiro para serem construídas, né? Por exemplo, a rodovia transamazônica na Amazônia, a construção das usinas hidrelétricas de Tucuruí, no Pará, e de Itaipu, aqui no Paraná, no oeste do Paraná, né? Foram obras caríssimas, faraônicas mesmo. E outra também é a construção da usina nuclear de Angra dos Reis, que foi um pouquinho mais adiante, não foi mais no governo Médici, né? Foi no governo seguinte, de Ernesto Geisel. Mas também a usina nuclear de Angra dos Reis era outra obra faraônica também, né? A ponte Rio-Niterói foi a mais barata delas, mas também foi uma obra muito grande. Enfim, obras caríssimas, né? Nesse período conhecido como milagre econômico. Outra característica, né, para fechar o governo Médici, foi um governo que investiu muito em propaganda política, né? Propaganda de exaltação do país como se o governo fosse o país, né? Os militares faziam uma espécie de uma fusão. Então, o governo era o país. Se o governo era próspero, o país automaticamente estava sendo próspero. Então, foi o período chamado ufanismo, com slogans, com frases, né, nacionalistas que celebravam o crescimento do país, né? Por exemplo, ninguém segura este país, né? Daí outro slogan já era um pouco mais voltado para a repressão política, porque ele dizia assim, ó, Brasil, ame-o ou deixe-o. O que significava na prática? Subliminarmente, né? Ou você se contenta com o que está acontecendo no país, ou vá para o exílio, saia do país, né? Não fique no território nacional e vá viver em outro país. Então era assim que era o regime. Tinha que ter aceitação completa, total. Não havia possibilidade, pelo menos na vigência do AI-5, né? Não havia possibilidade de contestar nada.
era prisão ou era exílio, ou morte, né? Em alguns casos, levou as pessoas à morte. Então era assim. Músicas também, né, como aquela Eu Te Amo, Meu Brasil, né, que foi gravada por uma dupla aí, Dom e Ravel. Os Incríveis, né, gravaram essa. Dom e Ravel compuseram a letra. E o grupo Os Incríveis, que era um grupo de jovem guarda na época, gravou, né, a música Eu Te Amo, Meu Brasil. Ninguém segura a juventude do Brasil, né. Esse tipo de música assim, né, de exaltação ao regime. Muito bem, daí termina o governo, né, termina o terceiro governo militar, que foi o governo do general Médici no ano de 74. E aí assume o quarto general, Ernesto Geisel. O general Ernesto Geisel, né, ele começa a governar num período em que o mundo já estava vivendo uma crise enorme, chamada de crise do petróleo, que começou no ano de 73, depois de uma guerra envolvendo Israel e os países islâmicos ali ao redor dele, né? Teve mais uma guerra árabe-israelense no ano de 73, chamada Guerra do Yom Kippur. E nesta guerra, então, o barril do petróleo, o preço do barril do petróleo subiu assustadoramente. Houve uma crise do petróleo a nível mundial. E o governo Geisel começa justamente sofrendo os impactos, né, dessa crise iniciada um ano antes dele assumir, em 73. E o Brasil, então, aquele milagre econômico, né, que ocorreu no período Médici, começa então a se desfazer, né? Esse milagre econômico vai praticamente sumindo, né, porque a crise econômica tornou-se muito grande, inclusive dentro do Brasil, óbvio, né? E nesse mesmo ano de 74, quando Geisel assume, o MDB, que era o único partido de oposição, conseguiu vencer as eleições parlamentares em vários estados, né? Então, o único partido oficial de oposição começou a ganhar cadeiras no Congresso, né? Porque o povo já começou a votar contra o governo naquilo que ele podia votar, que ainda não podia votar para governador, nada, né? E nem para prefeito de capital. Mas para parlamento, né, para Congresso, o povo votou em massa no MDB. Então começa aí a declinar, né, o poder da arena, o poder do partido governista ali do regime, e o regime começa a ficar na defensiva a partir disso, né? Nós podemos dizer que de 64 a 74 o regime foi se fortalecendo até chegar no ápice, no auge, né? Que foi os anos de chumbo até 74. E aí a partir de 74 começa a descer a montanha, descer a ladeira, né? Porque começa o desgaste do regime. A partir de 74, do início do governo Geisel em diante, o regime, né, passa por um desgaste contínuo até chegar no seu término. Por falar em desgaste, eu falei para vocês que o auge das torturas, né, aconteceram no período Médici, de 69 a 74. Mas no governo Geisel, que havia prometido uma abertura política lenta, gradual e segura, na prática ainda não estava acontecendo nada disso. Por que não? Pelo motivo seguinte. No ano de 75, um jornalista chamado Vladimir Herzog foi encontrado morto nos porões do DOPS, dos órgãos de repressão do regime. Ele foi apresentado como uma meia envolvendo o pescoço, né, e que ele teria cometido suicídio. Mas na realidade ele foi torturado barbaramente, né, e foi morto nos porões do regime, no ano de 75 em São Paulo. Então a versão do governo não convenceu ninguém que Vladimir Herzog havia cometido suicídio. E ele foi considerado um morto político, né, pelo regime, pela ditadura. Inclusive o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, na época, fez uma grande missa, né, em memória de Vladimir Herzog. Daí juntou muito povo, né, muito público em São Paulo, né, envolvendo, quase o que aconteceu com o estudante em 68, lá na passeata dos 100 mil, né, na igreja lá, aconteceu mais um culto ecumênico, né, em homenagem à memória de Vladimir Herzog, que foi assassinado pelo regime. No ano seguinte, um líder sindical chamado Manuel Fiel Filho também foi morto nas dependências do DOPS, né? Também torturado até a morte. Então, no governo Geisel, aonde se na teoria estava querendo uma abertura política, né? Mas a linha dura do exército, apesar do presidente Geisel não ser da linha dura, porque da linha dura eram os governos anteriores, Arthur da Costa Silva e Emílio Médici. Mas Geisel era da linha mais moderada. Só que no governo dele, a ditadura, os órgãos de segurança ainda estavam matando, torturando e matando, né? Muitas pessoas. Porque o AI-5, é bom que se diga, o AI-5 ainda estava em vigência no governo Geisel. Ele só vai ser extinto no finalzinho do governo Geisel, no último ano. Então, a maior parte do governo Geisel ainda, todo ele praticamente, né, foi na vigência ainda do AI-5. Por isso que eles podiam continuar prendendo, torturando, matando, né?
como faziam no governo anterior de Emílio Médici. Muito bem. Por falar em AI-5, finalmente, no último ano de governo de Ernesto Geisel, esse AI-5 é cancelado, é extinto. Então ele durou 10 anos. Ele durou de 68, quando ele foi decretado por Costa e Silva, até 78, quando ele foi revogado por Geisel. Então 10 anos de vigência do decreto mais repressor, né, do regime militar, que foi esse ato institucional número 5, que durou então exatamente uma década. E aí chegamos no quinto presidente do regime militar, e o último, que foi o general João Batista Figueiredo. Ele podia não ser da linha dura também, né? Mas ele era um pouco mais conservador do que Geisel. Mas no governo dele é que finalmente a abertura política teve, na prática, né, o seu início. E como é que começa a abertura política no governo de Figueiredo? Ainda no primeiro ano do governo dele, né, no ano de 79, foi decretada a Lei da Anistia. O que era a Lei da Anistia? Um perdão político do governo militar a todos aqueles que agiram contra o governo, né, que fizeram alguma manifestação, algum tipo de ato, né, contrário ao governo. Então, muitas pessoas que moravam no exílio, viviam fora do Brasil, né, tiveram a liberdade de retornar para o Brasil neste ano, a partir de 79, com essa decretação da Lei da Anistia. Então, isso favoreceu os presos políticos e os exilados que estavam fora do país, né, puderam retornar. Por exemplo, Leonel Brizola, que depois iria fundar o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, voltou do exílio nessa época. Miguel Arraes, lá no Nordeste também, que foi outro político importante, né, também retornou do exílio nessa época. Só que tem um detalhe, a Lei da Anistia, ela anistiou tanto os perseguidos pelo regime, quanto os agentes que fizeram a repressão. Ou seja, os torturadores, aqueles que fizeram, né, parte do período dos anos de chumbo ali na repressão contra a oposição política, também foram perdoados. Então foi um perdão duplo para os dois lados, né? E até hoje se contesta como é que foi feito isso, né? Porque na teoria o perdão teria que ser só para aqueles que sofreram com o regime, e não daqueles que praticaram, né, atos ilegais durante o regime. Mas enfim, a anistia abrangeu todo mundo. Colocaram todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer, e a anistia foi para os dois lados. Outra coisa que aconteceu também no início do governo de Figueiredo, né, no ano de 79 ainda, indo para o ano de 80, foi o retorno do pluripartidarismo. O que vem a ser isso? O Brasil, durante o regime, conforme eu disse no início da aula, ele só tinha dois partidos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB. A Arena de situacionista, né, apoiando o governo, e o MDB, oposição. Mas agora, esses dois partidos mudaram o nome e surgiram outros ainda, né? Então, por exemplo, a Arena se transformou no PDS, Partido Democrático Social. O MDB ganhou o P na frente, né? Se tornou o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E aí surgiram mais 3 grandes partidos, ou partidos médios, né, que depois foram crescendo. O PTB, que já existia na época de Vargas e tinha sido extinto, né, foi recuperado a sigla dele, o Partido Trabalhista Brasileiro, de Vargas, que foi criado lá nos anos 50, retornou agora em 80, né? E 2 partidos políticos foram fundados nessa época. O PDT, por Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, que tinha voltado do exílio, né, que era cunhado de João Goulart, o presidente que tinha sido deposto pelo regime. E Leonel Brizola funda então o PDT, Partido Democrático Trabalhista. E por último surge um partido muito conhecido nos dias atuais, né, chamado PT, Partido dos Trabalhadores. Foi fundado no ano de 80 também, por Luiz Inácio Lula da Silva e muitos intelectuais, né, muitos líderes sindicais, intelectuais, né, fundaram esse partido também, e ele está aí forte e firme, né, até hoje. Então esses 5 partidos, PDS, PMDB, PTB, PDT e o PT. Então esses 5 iriam disputar as primeiras eleições para governador no retorno das eleições para governadores. Lembra que lá no ato institucional número 3, né, essa eleição para governadores tinha sido cancelada. Mas finalmente no ano de 1982, portanto, né, quase 20 anos depois, pouco menos de 20 anos, né, uns 15 anos depois, essa permissão para votar para governador foi possível na eleição de 1982. E essa eleição de 82 foi uma derrota tremenda
para o regime militar que estava no seu final já, né? Por que foi uma derrota? Porque nos principais estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, até aqui no Paraná, venceram políticos da oposição. Venceu Leonel Brizola no Rio de Janeiro, para governador, venceu Franco Montoro, que era do PMDB em São Paulo, venceu Tancredo Neves em Minas Gerais, que depois iria ser o grande líder, né, do final da ditadura, e aqui no Paraná José Richa, que também era do PMDB. Então, 4 grandes estados brasileiros já foram para a oposição. E o governo ficou mais com os estados do Nordeste. Muito bem. E aí nós vamos para a reta final do governo João Figueiredo, que são, né, os anos de 83 e 84. E o que acontece de importante nesses 2 últimos anos de governo, do último general, né, Figueiredo? Acontece o movimento das diretas já. Acontece que um deputado chamado Dante de Oliveira propôs uma emenda constitucional para que a eleição de 1985 já fosse direta, o povo pudesse retornar a votar para presidente da República. Só que ela precisava da aprovação de 2/3 do Congresso para ser aprovada. E nesse intervalo entre a votação no Congresso e a campanha, no início da campanha até a votação, né, houve diversos comícios públicos, principalmente nas capitais do Brasil, né, em Curitiba, aqui, diga-se, foi o primeiro comício desses, pedindo o retorno das eleições diretas para presidente da República. Então juntou-se toda a oposição, todos os partidos, né, de oposição, o PDT, o PT, né, os líderes todos. E aí o que acontece? No final disso tudo, a emenda é derrotada e não passa no Congresso Nacional. Então não foi dessa vez ainda que o povo teve autorização de retornar à eleição direta para presidente da República. Mas também foi a última vitória do regime. Podemos dizer que foi o canto do cisne, como se diz na gíria, né? Foi a última vez que o regime freou o avanço democrático nesse país, porque os deputados governistas não permitiram a aprovação da emenda das diretas já, em 84, né, no Congresso, em abril de 84. Mas, no ano de 85, iria ter, né, as eleições indiretas pelo Congresso dos candidatos a presidente. E já não teria mais nenhum general concorrendo ao governo. Teria Paulo Maluf, que era um político civil de São Paulo, né, está vivo até hoje ainda. Paulo Maluf, representando o governo militar, seria o candidato oficial do Figueiredo, né, do general, apesar de ser civil, mas era favorável àquele modelo de governo, né? E do outro lado formou-se a Aliança Liberal, com Tancredo Neves, que era governador de Minas Gerais, candidato a presidente da República. E aí, em janeiro de 85, teve essa eleição indireta no Congresso e Tancredo Neves saiu vitorioso, venceu Paulo Maluf, né? E aí podemos dizer que o regime, na prática, tinha terminado. Por quê? Se Paulo Maluf tivesse vencido, mesmo ele sendo civil, né, ele representava o regime. Mas Tancredo Neves já não representava mais o regime. Ele era oposição, ele era do PMDB, partido que desde o início do regime era partido de oposição. Então o que acontece? Em janeiro Tancredo é eleito e aí acontece algo muito ruim para a democracia brasileira, né, que estava ainda começando a recuperar terreno, que foi a doença de Tancredo Neves. Então Tancredo adoeceu. Um dia antes da posse ele foi internado e nunca mais ele sai do hospital, porque ele é transferido de um hospital para outro, né? E todo esse intervalo, desde o dia 14 de março, que era a véspera da posse dele, até 21 de abril daquele ano, de 85, que ele faleceu, ele nunca mais saiu de dentro de um hospital, né? Ele faleceu internado. Não recuperou mesmo, nunca mais ganhou alta, né? E morreu vítima da sua doença intestinal que ele tinha. Até hoje se debate muito teoria da conspiração envolvendo a doença de Tancredo, né? Mas na prática o que nós sabemos é que ele teve uma grande infecção intestinal, uma espécie de não sei se chegou a ser um câncer, mas um tumor, algo parecido, né? Alguma coisa no intestino, né? O aparelho digestivo dele. E ele morreu, faleceu. E com a morte dele, José Sarney, que tinha assumido interinamente, que era o vice dele, né? Que antes era ligado ao governo militar e depois tinha passado para o lado da oposição bem perto do final do regime já, ele assume como presidente da República, né, oficialmente depois da morte de Tancredo Neves no dia 21 de abril de 85. Então, com a consolidação do governo José Sarney, né, com ele assumindo o poder, o regime militar brasileiro chegava ao final. Apesar que José Sarney ainda era um político ligado a pessoas do regime, né,
mas os militares, propriamente dito, já tinham abandonado o poder. E o governo Sarney é um governo de transição, né? Da ditadura para a democracia, porque foi no governo Sarney, conforme vocês vão ver mais tarde, é que é promulgada a Constituição de 88, que aí sim, com a Constituição de 88 em vigor, né? Todo o entulho autoritário, tudo aquilo que vigorava ainda da Constituição da ditadura, termina, né? Perde a validade, porque em 88 nós temos a Constituição Democrática Cidadã, que está aí até hoje, né? Que nos garante a democracia. Pelo menos, se ela for obedecida, né? Nos garante a democracia. E aí sim, a transição para a democracia termina em 88, no governo Sarney, com a promulgação da Constituição de 88. Muito obrigado a todos. Essa era a aula do regime militar, né? Com essa aula encerra-se o projeto Se Liga, o nivelamento aí da recuperação, né? Que foi proposto, que vai ser a partir da semana que vem agora, em novembro. Então vai ser lançada uma aula dessa por semana, não vão ser lançadas todas juntas. Uma delas por semana, lá no CLES, né? Para vocês assistirem e responderem as questões que também vão ser enviadas. No caso do terceiro ano, o terceiro C da tarde e o D e E da noite são meus alunos. O A e o B da manhã tem o professor, né? Que também vai ver as questões e vai recuperar, né, vai registrar as notas dos alunos da manhã. Então era isso, eu agradeço a colaboração de vocês ao assistirem essa aula e façam as questões quando tiver postado, né, no CLES, respondendo aí as questões referentes ao regime militar brasileiro. Um grande abraço, agradecimento meu, né, professor Fabiano, terceiro ano, da tarde e da noite, a todos vocês alunos. Muito obrigado.